Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por algumas décadas, né? E hoje, e mais uma vez, iremos tratar de um tema, mais um, né, de muitos, um tema palpitante e mesmo até diria tormentoso no tribunal do júri, né? Que é justamente aquele famigerado, malfadado, malsinado, né? Eu costumo dizer que é uma verdadeira fake news, o brocardo, né? O ditado, a máxima latina, denominada indubio pro societate. Vale dizer, a dúvida milita a favor da sociedade. Trocando em miúdos é o que significa esse famoso, porém deturpado brocardo, deturpado. E a gente vai abordar um pouco da nossa indignação a respeito do mau uso que se faz no fórum criminal, especialmente no júri, especialmente no tribunal do júri, tá bom? Acerca da utilização desse indevido brocardo, né? Nós já vimos em vídeos passados que, ao término da primeira fase do tribunal do júri, o magistrado ele opta por 4 possíveis decisões, a saber: a pronúncia, sentença de pronúncia, artigo 413, a impronúncia, sentença de impronúncia, artigo 414 do CPP, a sentença de absolvição sumária, artigo 415 do CPP, e, finalmente, a decisão de desclassificação, artigo 419. A regra geral, ou, se não é geral, pelo menos é a decisão mais recorrente do magistrado ao término da primeira fase do júri, é justamente a sentença de pronúncia. Sentença de pronúncia. A única que remete o réu para a segunda fase do júri, lá para o judicium causae, ou juízo da causa, ou ainda juízo de mérito. É lá, enfim, que o réu terá a sua causa analisada no seu fundo, no seu mérito, pelos 7 cidadãos leigos. Eu falei cidadãos e não cidadões, tá? Perdoe-me o xiste. De maneira que lá, então, o réu vai ter a sua sentença de mérito, tá bom? Ou condenado ou absolvido. Então, essa sentença de pronúncia das 4 é a única que remete o réu para a segunda fase do júri, uma vez que as outras 3, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, abortam, inibem, impedem, processualmente falando, que o réu seja encaminhado, né, a sua causa seja encaminhada para a segunda fase do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Agora, o problema está que nessa sentença de pronúncia, né, já se tornou aí um veso, um vício, que a maioria esmagadora dos magistrados utilizam esse brocardo indubio pro societate para justificar a remessa, o encaminhamento do réu para a segunda fase do júri, por meio da sentença de pronúncia, dizendo que toda e qualquer dúvida, repito, toda e qualquer dúvida não deve militar a favor do réu, e sim, tá, a favor da sociedade. A favor da sociedade. Indubio pro societate. O que, com devido respeito, é um equívoco imenso. É um equívoco palmar, por vários argumentos. E os principais a gente vai procurar utilizar agora, para que os colegas advogados, advogadas, tenham aí uma vacina
tenho aí uma escapatória para esse argumento ardiloso, esse verdadeiro engodo, embuste, né? Essa fake news jurídica. Por quê, gente? A dúvida no processo penal, ela deve militar a favor, né? A favor do réu, o indúbio pro réu, e não indúbio pro societate. Toda e qualquer dúvida milita a favor do réu, ainda que estejamos no procedimento bifásico especial do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Não importa, não importa, né? Então isso deve ser aqui bem esclarecido, tá? Até porque esse indúbio pro societate, eu não sei quem plantou, quem introduziu, tá? Esse equivocado brocardo, tá na primeira fase do júri, para justificar, repito, a sentença de pronúncia, né? Uma vez que o indúbio pro réu, ele é corolário, ele é consequência, tá? Ele decorre do princípio maior e constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, né? Que está presente ali onde? No artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 57, que diz lá com todas as letras que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, esse é o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Só que, infelizmente, né, no fórum criminal, especialmente no júri, a gente vê esse princípio invertido, deturpado. Como se o artigo 5º, inciso 57, dissesse mais ou menos o seguinte, né? Ninguém será considerado inocente até o trânsito em julgado de sentença penal absolutória. Desculpe-me o xiste, né? Que é hilário, isso é risível. Então, mesmo se tratando de tribunal do júri, repito, o magistrado não pode se ancorar, se basear, tá? Se amparar nessa máxima equivocada, indúbio pro societate. Não. No processo penal vigora o indúbio pro réu. E não, entre aspas agora, e perdoe-me novamente, né? O xiste, a brincadeira, e não o indúbio pau no réu, né? Indúbio pau no réu, né? Ou seja, o indúbio pro societate. Não. E, para reforçar esse nosso argumento, tá bom? Não bastasse o artigo 5º, inciso 57, que decorre o princípio do indúbio pro réu, nós temos aí, em 2008, salvo engano, o artigo 386, inciso 6º, artigo 386, inciso 6º, introduziu pela primeira vez a máxima indúbio pro réu. Repito, em 2008, não sei se foi pela lei 11.719 ou 11.790, tá, de 2008, alterou ali o artigo 386, inciso 6º, e colocou lá no seu final, infine, tá, que no caso de presentes excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, tá, o juiz deverá absolver o réu, ainda que existam dúvidas. Ou seja, indúbio pro réu. A dúvida milita a favor do réu. Então, repito, mesmo na primeira fase do tribunal do júri, deve vigorar o indúbio pro réu e não o indúbio pro societate. Argumentam, em contrário, aqueles que são partidários, de maneira equivocada, na minha opinião, desse indúbio pro societate na primeira fase do tribunal do júri, que somente o tribunal do júri, na sua segunda fase, os jurados, têm competência para avaliar o mérito
o mérito da pretensão punitiva esboçada, né? Articulada pela acusação na sua peça exordial, na denúncia. Então, só o jurado teria essa competência para decidir se o réu é inocente ou se o réu é culpado. Isso é verdade, sim. É verdade. Né? Só que não com esse argumento, né? Com devido respeito. Por quê? O legislador ordinário, comum do CPP, ele autoriza. Ele autoriza. E até aqui não foi julgado inconstitucional, portanto, está em vigor. A impronúncia, a absolvição sumária e mesmo a desclassificação, antes de o réu ser encaminhado para a segunda fase do tribunal do júri. Logo, né, o magistrado pode e deve, se o caso, obviamente, tá, impronunciar o réu, no caso de alguma dúvida, se foi ele ou não o autor ou partícipe de um crime, ou, né, na dúvida se existiu ou não o crime, deve impronunciá-lo diante de uma dúvida razoável. Ou ainda, o magistrado deverá absolver sumariamente o réu, ainda na primeira fase do júri, no caso de estar presentes alguma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, um estrito cumprimento de dever legal, ou alguma causa de isenção de pena, né? Uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação moral irresistível, etc. Ainda que paire uma dúvida razoável. Se pairar uma dúvida razoável, deve o magistrado absolvê-lo. E na desclassificação, a mesma coisa. Então, com o devido respeito, é uma verdadeira balela, é uma pataquada, é uma fake news, é um absurdo, tá? Ancorar-se hoje os operadores do direito para justificar a pronúncia do réu, né? E encaminhá-lo para a segunda fase, para ser, muitas vezes, imolado, sacrificado no altar do povo. Né? Que a gente não sabe o que virá da cabeça dos 7 jurados. Ainda que a prova esteja ruim, ainda que não exista prova suficiente, a gente não sabe como será o ânimo dos jurados no dia do julgamento. E poderá, ainda assim, com prova pífia, frágil, insignificante, acolher a pretensão punitiva. Daí o perigo desse indúbio pro societate. Enfim, gente, temos que desmistificar, portanto, a aplicação recorrente na primeira fase do júri para justificar uma sentença de pronúncia, esse malfadado, malsinado, equivocado indúbio pro societate, uma vez que deve vigorar o indúbio pro réu. Com essas considerações, a gente encerra aqui mais um vídeo, aguardando seja útil aos colegas advogados de todo o Brasil, possa ajudá-lo aí no seu caso em concreto, e também, mais uma vez, avisando que nós temos aqui no nosso escritório um segmento que se chama Mentoria no Tribunal do Júri, que tem por objetivo prestar assessoria, consultoria ou até parceria aos colegas advogados de todo o Brasil em casos concretos do Tribunal do Júri. Alguma causa aí do Tribunal do Júri que chegue ao seu escritório e o colega, a colega, às vezes por inexperiência, nunca fez júri, ou fez poucos júris, ou ainda não tem aquela confiança, aquela segurança, não é mesmo? Não pode perder a causa, não pode dispensar o cliente, né? Afinal, os dias são difíceis, porém, deve ter a responsabilidade de proteger a liberdade do seu cliente. E aí, então, poderá nos consultar para saber mais sobre essa mentoria no Tribunal do Júri, seja em forma de consultoria, seja em forma de parceria. Ligue agora para nós e saiba mais. Vejo vocês num próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.